Galera, nós vamos agora fazer o terceiro fenômeno, chamado fenômeno da difração. E para isso, nós vamos trabalhar um pouquinho com vocês com essa ideia de difratar corpos. Professor, como é que ocorre a difração? Como é que a gente tem esse fenômeno da difração? Ele é muito legal, porque você vai perceber que ao trabalhar com esse fenômeno da difração, a gente consegue fazer com que uma onda contorne um obstáculo. Então, toda vida que você tiver uma fenda ou que ele precise contornar um obstáculo, ele tem que saber que o comprimento de onda ele deve ser mais ou menos do mesmo tamanho do contorno. Então, como eu disse aqui, a capacidade que a onda tem de contornar o obstáculo que possui a mesma ordem de grandeza do seu comprimento de onda, modificando a sua direção de propagação. Então, entre duas cristas consecutivas, você tem um comprimento de onda e ela deve ser mais ou menos do tamanho da fenda. A gente também sabe que a difração tanto ocorre em ondas mecânicas como ocorre em ondas eletromagnéticas. Então ocorre a difração com a onda sonora e ocorre a difração com a onda luminosa, ok? Para a gente poder entender ainda mais facilmente essa ideia, olha que coisa linda. O fenômeno da difração somente é nítido quando as dimensões, preste atenção para isso, quando as dimensões de abertura ou do obstáculo forem na ordem da grandeza do comprimento da onda que está incidindo, tá certo? Então, quanto maior for essa fenda, menor vai ser o efeito que você vai ver da difração. Também nós mostramos para vocês uma coisa muito interessante, que essa difração ela é mais fácil de ocorrer, né, quando você consegue observar 4 dicas importantes. A primeira é essa, preste atenção. O som difratado, o som difrata mais do que a luz. E aí se você perguntar por que a onda sonora difrata mais do que a onda luminosa? Porque o comprimento de onda do som é maior do que o comprimento de onda da luz. Pronto, está respondida a questão da prova. Professor, e se por exemplo eu tiver um som grave e um som agudo? O som grave ele vai difratar mais? Vai. Professor, o que é um som grave? A gente diz de uma maneira assim bem rápida que o som grave é aquela voz grossa. E o som agudo é aquela mais fininha, aquela coisa mais fina. Então a gente costuma dizer que o comprimento de onda de uma voz grave é maior do que o comprimento de onda de uma voz aguda. Tá aí uma outra dica extremamente importante que só isso aí já poderia lhe ajudar na hora da prova. Mas tem outra que diz assim, ó, as ondas de AM difratam mais do que as FMs. O comprimento de onda de uma rádio AM, na frequência AM, é muito maior do que o comprimento de onda FM, frequência modular, tá ok? E aí você vai perceber que uma última dica para vocês também que a gente já mostrou para vocês é a dispersão da luz branca, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, nessa ordem. E aí você vai perceber que a luz vermelha, ela difrata mais do que a violeta. Justificativa, o comprimento da onda vermelha é maior do que o comprimento da violeta. Ficou fácil de entender isso, galera? Então, quanto maior for o comprimento de onda, mais fácil, mais nitidamente você consegue observar, você consegue ter o fenômeno chamado da difração, que é contornar o obstáculo, tá certo? Deixa eu colocar aqui 2 exemplos para a gente poder entender. O primeiro, ele traz aquele quadrinho que é típico de prova, onde ele diz assim: a imagem a seguir ilustra o Cebolinha e a Mônica separado por um muro. Apesar dessa separação, o Cebolinha consegue ouvir a voz da Mônica chorando e chamando por ele. Interessante. O fenômeno acústico que permite que seja possível esse determinado efeito é o seguinte, ó, preste atenção. Cebolinha está aqui, tem um muro, ele consegue escutar a voz da Mônica, mas não consegue ver a voz da Mônica. Então esse fenômeno é chamado de difração, onde você consegue contornar o obstáculo. Então o som contornou o obstáculo, porque o comprimento de onda do som é muito maior do que o comprimento de onda da luz. E a luz não consegue contornar para você ver a Mônica do outro lado. Você até sabe que é ela, pela voz, o Cebolinha reconheceu pela voz. Então a alternativa correta, letra B. O Cebolinha pôde ouvir a voz da Mônica, mesmo que eles estejam separados por um muro, pois as ondas sonoras têm a capacidade de contornar o obstáculo. O fenômeno relacionado a essa capacidade é chamado de difração, justificando a letra B. Professor, um outro exemplo que pode cair na prova. A ponte é a alternativa correta. Peraí, professor, como assim? Você vai julgar cada item e vai me dizer se ele está verdadeiro ou se ele está falso.
Você vai apontar apenas uma que é correta. Por exemplo, a letra A, ele diz pra gente assim: a difração é um fenômeno que consiste de ondas passarem de um meio para outro meio diferente. Não. Quem passa de um meio para outro meio diferente é chamado de refração. Então, para a gente poder entender como é que seria a resolução disso, é fácil. A difração é um fenômeno que apresenta exclusivamente ondas sonoras e luminosas? Não. Você pode perceber que tanto tem ondas sonoras como tem ondas luminosas. Mas pode acontecer em outros fenômenos, não só necessariamente em esses, tá certo? Pode acontecer a difração de outras maneiras. A letra C, a difração pode ser explicada pela teoria dos corpuscular de Newton. Nada a ver. Fala do efeito fotoelétrico, não tem nada a ver. Em idênticas condições, os sons graves difratam mais que os sons agudos. Ora, eu deixei isso aqui em aberto que era para a gente lembrar da nossa dica. Quando a gente tem um som grave, ele apresenta um comprimento de onda maior do que o agudo. Então ele diz aqui que são idênticas condições. Então, para a mesma condição de meio, os sons graves, preste atenção, os sons graves difratam mais do que os agudos. Certíssimo! O comprimento de onda do grave é maior do que agudo, e isso em condições normais, para mesmas condições de ambiente e tudo mais, tá ok? E só para justificar, para que vocês entendam por que a letra D é a única correta, a letra E diz assim: as 7 cores do espectro luminoso, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, difratam-se de modo igual em uma mesma fenda. Errado. A gente viu que a cor vermelha apresenta um comprimento de onda maior do que o alaranjado, que é maior do que o amarelo, que é maior do que o verde, que é maior do que o azul, que é maior do que o anil, que é maior do que o violeta. Então, aquele que apresenta o maior comprimento, ele difrata com mais facilidade. Então, nesse caso, a alternativa E está errada, a única correta é a letra C. Bem, galera, esse foi o fenômeno chamado de difração. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai falar de mais um fenômeno